Francisco Santos tinha 53 anos e vivia nas ruas de Brasília há 8 anos, quando testemunhou algo que ninguém acreditaria que ele tinha visto. Era uma quarta-feira, dia 4 de novembro, por volta das 23 horas e 40 minutos. E Francisco estava em seu ponto habitual de dormir, um vão entre 2 prédios comerciais abandonados na região central de Brasília, a poucos quarteirões do Congresso Nacional. Era lugar relativamente seguro e tranquilo. Seguranças dos prédios ao redor o conheciam e o deixavam ficar. Não incomodava ninguém, não causava problemas. Era apenas mais um invisível entre os milhares de moradores de rua da capital federal. Francisco não tinha sempre vivido nas ruas. Tinha sido advogado uma vez. Difícil de acreditar olhando para ele agora, barbudo, sujo, vestindo roupas doadas rasgadas, dormindo em papelão. Mas tinha sido verdade. Formado pela Universidade de Brasília em 1992, tinha trabalhado em escritório pequeno fazendo direito de família e casos trabalhistas. Tinha se casado, tido 2 filhos, vivido vida classe média normal. Mas então, a esposa tinha morrido de câncer quando filhos tinham apenas 7 e 9 anos, e Francisco tinha desmoronado. Começou a beber para lidar com dor. Perdeu clientes, perdeu escritório, perdeu custodia dos filhos que foram morar com avós maternos e, eventualmente, perdeu tudo. Apartamento, dignidade, identidade. Nos primeiros anos nas ruas, Francisco tinha tentado manter alguma aparência de quem tinha sido. Ia à biblioteca pública para ler jornais. Tentava manter barba aparada com tesoura emprestada, mas com o tempo tinha desistido. Era mais fácil desaparecer completamente, tornar-se ninguém. Pessoas olhavam através dele como se não existisse, e parte dele preferia assim. Não tinha que explicar. Não tinha que enfrentar vergonha de quem tinha sido versus quem se tornou. Era apenas Francisco, apenas mais um morador de rua. Mas Francisco ainda tinha algo que muitos moradores de rua perdiam com o tempo: lucidez mental. Ele não usava drogas pesadas. Bebia ocasionalmente quando conseguia dinheiro ou quando alguém oferecia. Mas não era alcoolismo incapacitante. Sua mente ainda funcionava. Ainda observava, ainda processava, ainda entendia o mundo ao seu redor, mesmo que não participasse ativamente dele. E naquela noite de quarta-feira, sua mente lúcida iria testemunhar algo que mudaria tudo. Francisco estava deitado em seu papelão, tentando dormir apesar do frio de novembro, quando ouviu vozes. Não era incomum. A área era movimentada durante o dia com trabalhadores de escritórios. À noite ficava quieta, mas ocasionalmente pessoas passavam. Seguranças fazendo rondas, casais voltando de jantares. Nada preocupante. Mas essas vozes soavam diferentes, tensas, urgentes. Francisco abriu olhos e espiou pela abertura de seu vão entre prédios. Viu 2 homens parados sob poste de luz, a cerca de 15 metros de distância na calçada. Reconheceu um deles imediatamente. Era senador Eduardo Campos, político conhecido de Brasília. Membro influente do partido governista. Aparecia frequentemente na televisão falando sobre projetos de lei, sobre política econômica, sobre futuro do país. Francisco o tinha visto inúmeras vezes em notícias. Todo mundo em Brasília conhecia senador Campos. Ele era poder personificado. Rico, conectado, ambicioso. Havia rumores que pretendia concorrer à presidência no próximo ciclo eleitoral. O outro homem, Francisco, não reconheceu imediatamente. Era mais jovem, talvez 35 anos, magro, usando jeans e jaqueta casual. Carregava mochila nas costas. Francisco não podia ouvir claramente o que diziam, mas podia ver linguagem corporal. O homem mais jovem estava agitado, gesticulando, apontando o dedo para senador Campos. O senador estava tentando acalmá-lo, mãos levantadas em gesto apaziguador, mas não estava funcionando. A discussão escalou. Vozes ficaram mais altas, embora palavras específicas ainda não chegassem claramente até Francisco. E então o homem mais jovem pegou algo da mochila. Era envelope grande, manila. Ele o agitou no rosto do senador. "Tenho tudo aqui." Francisco ouviu claramente agora. Todas as provas.
Transferências bancárias, e-mails, tudo, e vou publicar amanhã. O senador Campos tentou pegar envelope, mas o homem mais jovem o puxou para trás. Não vai ter como negar desta vez, Eduardo. Acabou para você. E foi naquele momento que Francisco viu algo que fez seu sangue gelar. Senador Campos sacou a arma da cintura, pequena pistola preta que brilhou sob luz do poste. O homem mais jovem viu também e seus olhos se arregalaram em terror. Não, Eduardo, não seja louco. Mas senador não hesitou. Levantou a arma e atirou 3 vezes em rápida sucessão. As explosões ecoaram pela rua vazia. O homem mais jovem caiu para trás, envelope voando de suas mãos, corpo batendo na calçada com impacto horrível e definitivo. Francisco ficou completamente congelado em seu esconderijo, coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Acabara de testemunhar assassinato. Senador Eduardo Campos, um dos políticos mais poderosos do Brasil, tinha acabado de matar homem em plena rua. Francisco não podia acreditar no que tinha visto. Sua mente, mesmo após anos nas ruas, ainda funcionava logicamente e estava gritando: isso não pode estar acontecendo, isso não é real, mas era real. Senador Campos estava parado sobre corpo, olhando para baixo, respirando pesadamente. Depois guardou a arma de volta na cintura, pegou o envelope que tinha caído na calçada e olhou ao redor rapidamente para ver se havia testemunhas. Francisco instintivamente recuou mais fundo nas sombras de seu vão. Não se mexeu. Mal respirou. E aparentemente o senador não o viu. Como a maioria das pessoas, não olhou para lugar onde morador de rua poderia estar escondido. Moradores de rua eram invisíveis, mesmo em cena de assassinato. Senador Campos pegou o celular e fez ligação rápida. Francisco não conseguiu ouvir palavras exatas, mas tom era de urgência. 2 minutos depois, carro preto grande, parecia Mercedes ou BMW, virou esquina e parou ao lado do senador. 2 homens saíram. Homens grandes, vestindo ternos, claramente segurança ou capangas. Eles conversaram rapidamente com o senador. Depois um deles pegou o corpo e o carregou para a porta-malas do carro, enquanto o outro limpava sangue da calçada usando garrafa de água e pano. Trabalho rápido, eficiente, ensaiado. Isso não era a primeira vez que faziam algo assim. Em menos de 5 minutos desde o assassinato, corpo estava escondido no porta-malas, sangue estava limpo, evidência estava removida. Senador Campos entrou no carro com o envelope em mãos. O carro acelerou e desapareceu na noite. E rua ficou vazia novamente, como se nada tivesse acontecido. Como se homem não tivesse acabado de ser executado ali. Francisco ficou em seu esconderijo tremendo, não de frio, mas de choque e medo. Tinha que fazer algo. Tinha que contar para alguém. Mas quem acreditaria nele? Quem acreditaria em morador de rua afirmando ter visto senador poderoso cometer assassinato? Francisco esperou mais 30 minutos antes de ousar se mover. Saiu lentamente de seu vão e caminhou até onde o corpo tinha caído. Podia ver mancha úmida na calçada onde sangue tinha sido. Olhou ao redor e viu algo que capangas tinham perdido na pressa. Era a pequena carteira de identificação de imprensa que tinha caído da mochila do homem. Francisco a pegou com mãos tremendo. Abriu e viu foto e nome. Daniel Oliveira, jornalista investigativo, Jornal Capital. Francisco guardou carteira no bolso. Era evidência. Era prova de que homem real tinha morrido ali. Francisco passou o resto da noite sem dormir, sentado em seu vão, tentando decidir o que fazer. Quando o sol nasceu na manhã de quinta-feira, tomou decisão. Ia à polícia. Tinha que ir. Homem tinha sido assassinado. Isso era mais importante que seu medo de não ser acreditado. Ele caminhou até a delegacia mais próxima, primeira delegacia de Polícia Civil de Brasília, e entrou. A recepcionista olhou para ele com expressão de desgosto mal disfarçada. Morador de rua sujo e mal cheiroso, não era visitante bem-vindo em delegacia limpa. Preciso reportar assassinato, Francisco disse, tentando soar o mais coerente e sóbrio possível. A recepcionista suspirou. Senhor, se você foi vítima de crime, posso tomar seu depoimento, mas preciso de seus documentos primeiro. Francisco não tinha documentos. Tinha perdido RG e CPF anos atrás.
Não tenho documentos comigo, mas isso não importa. Eu vi assassinato acontecer. Ontem à noite, senador Eduardo Campos matou o jornalista chamado Daniel Oliveira. A expressão da recepcionista mudou de desgosto para algo entre pena e irritação. Senhor, você está dizendo que viu o senador Eduardo Campos, cometer assassinato? Francisco acenou vigorosamente. Sim, eu vi. Ele atirou 3 vezes. Depois homens vieram e levaram o corpo. Eu tenho carteira de imprensa da vítima aqui. Ele tentou pegar carteira do bolso, mas recepcionista levantou mão. Senhor, vou chamar policial para falar com você. Senta ali. Policial que veio era jovem, talvez 28 anos, Cabo Mendes. Ele levou Francisco para a sala de entrevista pequena e pediu que repetisse história. Francisco contou tudo. Sobre estar dormindo em seu vão, sobre ver senador Campos e Daniel Oliveira discutindo, sobre envelope com provas, sobre tiros, sobre homens limpando cena, sobre corpo sendo levado. E enquanto falava, via a expressão de Cabo Mendes mudar de interesse para ceticismo, para descrença total. Senhor, Cabo Mendes disse quando Francisco terminou, vou ser honesto com você. Essa é história muito séria. Você está acusando o senador da República de homicídio. Isso não é acusação que tomamos levianamente. Francisco acenou. Eu sei. É por isso que estou aqui. Eu vi. Eu sou testemunha. O cabo estudou Francisco por longo momento. Você estava bebendo ontem à noite? Francisco hesitou. Tinha bebido um pouco de cachaça que alguém tinha compartilhado no fim da tarde, mas estava completamente sóbrio quando viu o assassinato. Bebi mais cedo no dia, mas estava sóbrio quando vi o que vi. Você usa drogas? Francisco balançou a cabeça. Não, não uso. Você tem histórico de problemas de saúde mental? Francisco sabia para onde isso estava indo. Tive depressão quando minha esposa morreu, mas não sou louco, sei o que vi. O cabo fechou o caderno onde tinha estado anotando. Senhor, vou registrar sua queixa, mas preciso ser franco. Sem evidência física, sem corpo, sem outras testemunhas e considerando sua situação, vai ser muito difícil investigar isso. Senador Campos é figura pública importante. Não podemos simplesmente acusá-lo baseado em depoimento de... Ele hesitou. De morador de rua, Francisco completou amargamente. Pode dizer, é o que sou. Francisco mostrou carteira de imprensa de Daniel. Isso é evidência. Isso prova que ele existia, que estava lá. O cabo pegou carteira, examinou e anotou informações. Vou verificar se há report de pessoa desaparecida correspondendo a esse nome. Se houver, vamos investigar. Mas senhor precisa entender que mesmo com isso, é sua palavra contra a de senador. E... Ele não terminou frase. Não precisava. Mensagem era clara. Palavra de morador de rua não valia nada contra a palavra de senador. Francisco saiu da delegacia sentindo-se derrotado, mas não surpreso. Sabia que não seria acreditado facilmente, mas tinha esperado pelo menos investigação básica, checagem para ver se Daniel Oliveira estava realmente desaparecido. Alguma coisa. Nos dias seguintes, Francisco monitorou notícias. Foi a Lan House barata e pagou R$ 2 para usar computador por 30 minutos. Procurou por Daniel Oliveira, jornalista desaparecido. Nada. Procurou por Jornal Capital Daniel Oliveira. Encontrou artigos escritos por Daniel sobre corrupção política, sobre desvio de verbas, sobre propinas. Artigos corajosos investigando os poderosos. O último artigo tinha sido publicado uma semana antes do assassinato. Depois, nada. Francisco foi ao edifício do Jornal Capital. Pediu na recepção para falar com o editor ou alguém sobre Daniel Oliveira. Recepcionista foi educada, mas firme. Daniel está de licença. Não posso dar informações pessoais dele. Francisco insistiu. Mas ele está desaparecido. Ele foi... Ele parou. Não podia simplesmente dizer, ele foi assassinado, sem soar louco. Ele está em perigo, Francisco disse finalmente. A recepcionista olhou para Francisco, sujo, barbudo, claramente morador de rua, com mistura de pena e desconfiança. Senhor, vou anotar sua preocupação, mas realmente não posso discutir situação de funcionários. Frustrado,
Francisco tentou outra abordagem. Foi a grupo de direitos humanos que trabalhava com população de rua. Falou com a assistente social, chamada Carla. Contou a história de novo. Carla o ouviu com mais paciência que polícia, mas também com ceticismo óbvio. Francisco, você tem certeza que viu isso? Não poderia ter sido pesadelo ou confusão? Francisco sentiu raiva subir. Não sou louco, não estou confuso. Eu vi homem ser assassinado. Vi corpo, vi sangue. Tenho carteira de imprensa dele. Carla olhou carteira. De onde você conseguiu isso? Caiu na cena do crime. Os homens que limparam não viram. Carla suspirou. Francisco, vou ser honesta. Mesmo se você realmente viu algo, fazer acusações contra senador é perigoso para você. Se ele realmente fez o que você diz, ele tem poder e recursos para silenciar testemunhas. Talvez seja melhor você deixar isso quieto. Francisco não podia acreditar. Deixar quieto? Homem foi assassinado. Carla colocou mão no ombro dele gentilmente. E sinto muito por isso. Mas você precisa pensar em sua própria segurança. Francisco deixou o escritório de direitos humanos sentindo-se completamente sozinho. Ninguém acreditava. Ninguém queria se envolver. Ele era invisível, e testemunho de invisível não tinha valor. Nas semanas seguintes, Francisco tentou mais vezes. Foi a outras delegacias. Foi à OAB tentando falar com um advogado que pudesse ajudar. Foi a jornais tentando contar história para repórteres. Sempre mesma reação. Ceticismo, descrença, pena. Às vezes, desdém aberto. Você está maluco, velho. Vai procurar ajuda psiquiátrica. Para de inventar história para conseguir atenção. E então, 6 semanas após o assassinato, família de Daniel Oliveira reportou oficialmente desaparecimento. Apareceu nas notícias. Jornalista investigativo Daniel Oliveira desaparecido há 6 semanas. Família pede informações. Francisco viu notícia e sentiu mistura de validação e horror. Ele tinha dito, tinha tentado reportar, mas ninguém tinha acreditado. E agora Daniel tinha sido oficialmente desaparecido por 6 semanas. Rastro estava completamente frio. Francisco foi à polícia de novo, levando print da notícia. Viram? Eu disse. Daniel Oliveira está desaparecido desde a noite que disse que vi ele ser morto. Mas policial que o atendeu apenas balançou cabeça. Senhor, desaparecimento não prova assassinato e definitivamente não prova que senador Campos estava envolvido. Você não tem evidência real. Francisco mostrou carteira de imprensa de novo. Isso é evidência. Isso prova que ele estava onde disse que estava. Isso prova que você tem carteira dele. Policial corrigiu. Não prova como você conseguiu. Não prova que testemunhou crime. Senhor, vou ser direto. Você é morador de rua. Você admite que bebe. Você não tem documentos. Sua credibilidade é problemática. E está acusando um dos homens mais poderosos do país. Sem evidência física sólida, não há nada que possamos fazer. Francisco saiu da delegacia querendo gritar de frustração. A verdade não importava. Apenas importava quem você era. E ele era ninguém. Meses passaram. Caso de desaparecimento de Daniel Oliveira ficou frio. Polícia não tinha pistas. Família contratou investigador particular, mas sem resultados. Senador Eduardo Campos continuou vida normalmente. Apareceu em televisão sorrindo, falando sobre políticas públicas, planejando campanha presidencial. E Francisco continuou vivendo nas ruas, carregando o peso de testemunho que ninguém queria ouvir. Começou a questionar própria sanidade. Tinha realmente visto? Ou tinha sido alucinação de mente danificada por anos de trauma e álcool? Mas então, tocava a carteira de imprensa de Daniel que guardava sempre consigo e sabia que era real. 1 ano após o assassinato, Francisco estava perto de desistir completamente. Tinha tentado tudo. Ninguém escutava, ninguém acreditava. E começava a aceitar que talvez nunca tivesse justiça para Daniel. Talvez algumas verdades fossem simplesmente impotentes contra poder. Mas então, algo mudou. Uma advogada de direitos humanos, chamada doutora Helena Ferreira, começou a trabalhar em projetos sobre invisibilidade social de moradores de rua.
Ela estava entrevistando moradores de rua por toda Brasília, coletando histórias, documentando como o sistema falhava com eles. Helena era mulher de 38 anos, que tinha crescido em família pobre, conseguido bolsa para estudar direito e dedicado carreira a defender marginalizados. Ela não tinha preconceito automático contra moradores de rua. Via-os como pessoas, como indivíduos com histórias. E quando encontrou Francisco e pediu para entrevistar ele para o projeto dela, Francisco hesitou antes de decidir contar tudo. Mais uma vez, última tentativa. Vou te contar algo que ninguém acredita, ele disse, mas juro que é verdade. E talvez você seja diferente. Talvez você me ouça. Helena ouviu a história de Francisco do começo ao fim, sem interromper. Quando ele terminou, ela não reagiu com descrença imediata como todos os outros. Ao invés disso, fez perguntas. Perguntas detalhadas, específicas. Que horas exatamente foi? Onde exatamente você estava posicionado? Descreva roupas que o senador usava. Quantos homens saíram do carro? Que marca era a arma? Francisco respondeu tudo o que podia lembrar. E quanto mais falava, mais Helena parecia levar a sério. Você ainda tem carteira de imprensa de Daniel? Helena perguntou. Francisco a pegou do bolso onde guardava há mais de ano. Helena examinou cuidadosamente. Isso é legítimo. Jornal Capital confirmaria que esta carteira pertence a Daniel Oliveira. Ela olhou para Francisco. Por que você não procurou advogado antes? Francisco deu risada amarga. Procurei. Ninguém quis me atender. Morador de rua acusando o senador? Quem levaria caso assim? Helena não respondeu imediatamente. Estava pensando. Finalmente falou. Eu levaria, se acredito que há verdade aqui. E sabe, Francisco, há coisas em sua história que me fazem pensar que pode haver verdade. Ela abriu o laptop. Daniel Oliveira era jornalista investigativo especializado em corrupção política. O último artigo dele, antes de desaparecer, era sobre desvios de verbas em projeto de infraestrutura. E adivinhe quem era político principal ligado a esse projeto? Senador Eduardo Campos, Francisco respondeu. Helena acenou. Exatamente. Daniel estava investigando Campos. Há 6 meses, ele publicou o primeiro artigo de série expondo o esquema de superfaturamento. Prometeu artigos futuros com mais provas. Depois desapareceu antes que pudesse publicar resto. Ela olhou para Francisco. Você disse que Daniel tinha envelope com provas, que gritou algo sobre ter transferências bancárias e e-mails. Sim, Francisco confirmou. Disse que ia publicar no dia seguinte. E o senador ficou desesperado. Helena digitou mais coisas no laptop. Se eu vou levar este caso, preciso de mais que seu testemunho e carteira. Preciso de algo que conecte senador Campos a desaparecimento de Daniel de forma que tribunal não possa ignorar. Você se lembra de algo mais? Qualquer detalhe, por menor que seja? Francisco pensou intensamente, repassando memória daquela noite pela 1000ª vez. Carro que veio buscar corpo. Era grande, preto, alemão, acho. Mercedes, talvez, e tinha algo no para-choque. Adesivo ou placa. Algo com bandeira. Bandeira branca e verde. Helena se inclinou para a frente. Bandeira do estado de Goiás? Francisco fechou olhos visualizando. Sim, poderia ser. Bandeira com estrelas. Senador Campos é de Goiás, Helena disse, excitação crescendo em voz. Se conseguirmos identificar veículo registrado em nome dele ou assessores dele que corresponda a essa descrição, ela começou a fazer ligações. Usou contatos em Detran, em polícia, em jornalismo e descobriu algo interessante. Senador Campos tinha Mercedes preto registrado em nome. Mas mais importante, seu chefe de gabinete tinha BMW preto com placa de Goiás. E tinha relatos de testemunhas em outros contextos que esse carro era frequentemente usado para trabalho sujo do senador. Helena continuou investigando por semanas. Descobriu que Daniel tinha enviado e-mail para editor dele na manhã anterior a desaparecimento, dizendo que tinha obtido prova definitiva e marcaria encontro para entregá-la. Descobriu que a última localização de celular de Daniel, antes de ser desligado permanentemente,
era exatamente na área onde Francisco disse ter testemunhado o assassinato. Descobriu que senador Campos tinha cancelado todos os compromissos públicos por 3 dias após desaparecimento de Daniel, alegando doença na família. Descobriu que 2 dos assessores dele tinham histórico militar e eram conhecidos por serem solucionadores de problemas. Após 3 meses de investigação meticulosa, Helena tinha construído caso circunstancial forte. Não era prova definitiva, mas era suficiente para reabrir investigação oficial. Ela foi ao Ministério Público Federal com tudo o que tinha coletado. Mais importante, ela enquadrou de forma que não dependia apenas de testemunho de Francisco. Jornalista investigando o senador desaparece. Última localização corresponde aonde testemunha alega ter visto violência. Veículo registrado a assessor de senador corresponde à descrição de testemunha. Senador tinha motivo claro para silenciar jornalista. Isso merece investigação. Promotor federal que pegou o caso era homem de 45 anos, chamado Dr. Paulo Mendes, conhecido por não ter medo de investigar poderosos. Ele autorizou investigação completa. Mandados de busca foram obtidos. Escritórios de senador Campos foram revistados. E-mails foram analisados. Colaboradores foram interrogados. E lentamente, peça por peça, caso começou a se montar. Descobriram que senador tinha feito transferência bancária suspeita de R$50 mil para um dos assessores 2 dias após desaparecimento de Daniel. Descobriram que BMW preto tinha sido vendido para Ferro Velho 1 semana após desaparecimento e destruído. Descobriram que celular de um dos assessores tinha feito múltiplas ligações para áreas rurais de Goiás nos dias seguintes a desaparecimento. E quando investigadores foram a essas áreas, descobriram fazenda abandonada. E na fazenda abandonada, encontraram restos humanos enterrados superficialmente. DNA confirmou. Era Daniel Oliveira. Tinha sido executado com 3 tiros como Francisco descreveu. E a análise balística dos projéteis recuperados do corpo correspondeu à arma registrada, ilegalmente, em nome de um dos assessores de senador Campos. O caso não dependia mais apenas de testemunho de morador de rua. Tinha evidência física, mas Francisco tinha sido a faísca. Tinha sido quem direcionou a investigação desde o início, e agora finalmente seria ouvido. Senador Eduardo Campos foi preso em operação massiva da Polícia Federal, transmitida ao vivo em televisão. 2 de seus assessores foram presos também. As acusações eram homicídio qualificado, ocultação de cadáver, formação de organização criminosa, obstrução de justiça. Durante coletiva de imprensa, Dr. Paulo Mendes mencionou Francisco. Esta investigação começou com testemunho de cidadão, que foi inicialmente descartado por autoridades. Cidadão que persistiu em buscar justiça, apesar de não ser acreditado. E quero reconhecer publicamente coragem de Francisco Santos em vir até nós e manter a história dele mesmo quando o mundo inteiro duvidava. O julgamento de senador Eduardo Campos foi um dos mais observados na história recente do Brasil. E Francisco foi chamado como testemunha principal. Ele entrou no tribunal ainda vestindo roupas doadas, mas limpas, Helena tendo ajudado ele a tomar banho e se barbear em abrigo parceiro. Alguns espectadores reconheceram que era morador de rua e murmuraram. Mas Helena se levantou e fez declaração inicial poderosa. A defesa vai tentar desacreditar esta testemunha por causa de sua condição social. Mas lembro ao júri que testemunho não depende de onde alguém dorme. Depende de o que viram e de sua honestidade em reportar. Francisco Santos viu assassinato e teve coragem de reportar mesmo sabendo que seria descartado e ridicularizado. Essa é definição de heroísmo. Francisco contou história mais uma vez, calmamente, claramente, com detalhes que tinha mantido em mente por 18 meses. A defesa atacou ferozmente. Você estava bebendo naquela noite? Sim. Você tem histórico de problemas mentais? Tive depressão. Você é morador de rua sem documentos? Sim. E espera que este júri acredite que você testemunhou o senador da República cometer assassinato? Francisco olhou diretamente para advogado de defesa.
Não espero que acreditem por causa de quem sou. Espero que acreditem por causa de evidência. Tudo o que disse foi confirmado. Localização do corpo, causa da morte. 3 tiros como descrevi, veículo que descrevi. Tudo. E era verdade. Cada detalhe de testemunho de Francisco tinha sido verificado independentemente. Promotoria apresentou evidência forense, evidência financeira, evidência digital. E quando tudo foi colocado junto, era inegável. Senador Eduardo Campos tinha mandado matar Daniel Oliveira para proteger segredos de corrupção. E teria escapado se morador de rua invisível não tivesse visto e se advogada corajosa não tivesse decidido acreditar. Júri deliberou por 6 horas. Veredicto: culpado de homicídio qualificado. Senador Eduardo Campos foi sentenciado a 32 anos de prisão. Aos 54 anos, passaria resto de vida provável atrás das grades. 2 assessores receberam 25 anos cada. E família de Daniel finalmente teve respostas e justiça. Após julgamento, família de Daniel procurou Francisco. Viúva de Daniel, Mariana, abraçou Francisco chorando. Obrigada, obrigada por não desistir. Obrigada por ver meu marido, não como história, mas como pessoa. Obrigada por lutar por ele quando ninguém mais lutaria. Francisco, que não recebia abraço há anos, chorou também. Ele merecia justiça, todos merecem justiça, mesmo quando o mundo diz que não. Helena continuou trabalhando com Francisco após julgamento. Ajudou ele a recuperar documentos, ajudou ele a entrar em programa de reintegração social. Conseguiu vaga em abrigo e, eventualmente, em moradia subsidiada, conseguiu tratamento para a depressão que Francisco carregava há tanto tempo. E lentamente, com apoio e estrutura, Francisco começou a reconstruir vida. Não recuperou tudo que tinha perdido. Relacionamento com filhos estava demasiado danificado por anos de separação. Mas começou a trabalhar como porteiro em prédio. Pequeno trabalho, mas honesto. E tinha teto, tinha dignidade de volta. Francisco tornou-se defensor de direitos de moradores de rua. Falou em palestras sobre como sociedade descarta os invisíveis, como o testemunho de pessoas marginalizadas é automaticamente descartado. Como isso permite crimes acontecerem sem consequências, porque criminosos sabem que se única testemunha é alguém que sociedade não valoriza, estão seguros. Eu vi assassinato, Francisco dizia em palestras, e levou 18 meses até alguém acreditar em mim. Não porque eu estava mentindo, mas porque sou morador de rua. E moradores de rua, na visão de muitos, não são testemunhas confiáveis. Não são cidadãos completos. São fantasmas. Sua história inspirou mudanças. Treino de polícia foi reformado para incluir módulo sobre não descartar automaticamente testemunhos de populações vulneráveis. Defensoria Pública criou programa especificamente para investigar alegações de crimes reportadas por moradores de rua. E mais importante, conversação nacional começou sobre como invisibilidade social permite injustiça. 5 anos após julgamento, Francisco estava morando em apartamento pequeno, trabalhando estável, reconstruindo vida passo a passo. Ele visitava túmulo de Daniel Oliveira uma vez por mês, colocando flores e ficando em silêncio por alguns minutos. Obrigado por ser jornalista corajoso, ele sussurrava. Obrigado por buscar verdade. E desculpa que o mundo não protegeu você melhor. Mas pelo menos sua morte não foi em vão. Pelo menos consegui fazer diferença. Esta história nos ensina que testemunho tem valor independente de quem testemunha. Francisco não era cidadão ideal na visão de muitos. Era morador de rua, tinha problemas, tinha passado difícil, mas viu verdade e teve coragem de falar verdade mesmo quando ninguém queria ouvir. Sistema falhou com ele repetidamente ao descartar testemunho baseado em quem ele era, ao invés de o que tinha visto. Mas ele persistiu. E persistência eventualmente trouxe justiça. Não instantânea, não fácil, mas justiça mesmo assim. Se essa história te fez pensar sobre como tratamos os mais vulneráveis em sociedade, sobre valor que damos ou não damos a testemunhos baseado em status social, sobre a importância de ouvir todos, deixa seu like aqui embaixo.
E se você quer mais histórias sobre pessoas descartadas pela sociedade, que provaram ter coragem e verdade que ninguém esperava, se inscreva no canal Testemunhas Ocultas e ativa o sininho das notificações. Agora me conta, você teria acreditado em Francisco se ele te contasse essa história? Ou teria descartado como delírio de morador de rua? Seja honesto. Deixa sua reflexão nos comentários e me diz de que cidade você está assistindo. Vou marcar o máximo de comentários que conseguir com um coração. E se você quer outra história sobre testemunha improvável, lutando contra a descrença sistêmica, clica no próximo vídeo. Uma mulher com esquizofrenia testemunha crime, mas suas alegações são descartadas como alucinações, até que detalhes impossíveis de saber provam que ela viu verdade. Clica agora. Um grande abraço e até a próxima história emocionante aqui no Testemunhas Ocultas.